Fala pessoal, beleza? Gustavo Roman aqui, mais uma live, né? Semana poucas lives, né? A gente tem feito, né? Aquela loucura de live todo dia, tá dando uma diminuída, mas hoje a gente tem uma live muito especial com o Jaime de Almeida. Jaime de Almeida foi jogador de futebol, foi treinador, foi assistente, enfim, vai ser uma live muito legal, a gente vai ter um papo muito legal sobre futebol, sobre a carreira dele, tanto como jogador como treinador. Então vai ser bem interessante aí para vocês acompanharem. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV, no Instagram, e lá no meu canal do YouTube também ela estará salva para quem quiser assistir depois. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta. Lembrando que no restante dessa semana, no sábado, a gente tem na parte da manhã a série, o Jaime já está por aqui, ó, da história das Copas do Mundo, e no domingo tem o Cornetando. Vamos botar o Jaime aqui com a gente. Opa, tudo bom, Jaime? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, querido? Prazer estar contigo, bater um papo. Obrigado, cara. Primeiro eu queria agradecer muito aí você, a sua presença aqui, ter aceitado o convite. Agradecer ao Marcelo, né? Não sei se você sabe, o Marcelo é meu primo. Né? Meu primo e padrinho, Marcelo Buarque. O Marcelo falou comigo, o Marcelo falou, eu aceito. É um amigão que eu tive o prazer de conhecer lá no Flamengo, nas categorias, ele preparador físico. Quando eu voltei ao Flamengo para trabalhar nas categorias de base, e nós trabalhamos, o primeiro ano que eu trabalhei na base foi com ele, seu Neca, né? Foi um campeão infantil de 88. E aí, até semana, acho que as 2 semanas atrás, ele mandou uma foto, eu e ele de faixa. Quer dizer, um amigo querido mesmo. Tenho um bom carinho e respeito pela pessoa e pelo profissional que ele é. Que legal. Não, agradecer bastante. Ele vai entrar aí, daqui a pouco ele já falou comigo, porque ele fez esse meio de campo, né? Sem o lançamento dele, talvez não fosse possível a gente estar aqui conversando com você hoje, e é um grande prazer, assim, eu sou eu sou jornalista e tenho, assim, um apreço especial pela história, e por isso eu tenho conversado com ex-atletas, treinadores, ou que viraram treinadores, né, pessoas que fizeram a história do futebol, porque eu acho que a gente tem que preservar um pouco, né, essa história do... Quem fez a história e preservar a história num país tão sem memória como o nosso, né? Isso acaba sendo um grande problema, infelizmente, em todas as áreas. Mas vamos bater um papo bem legal aí sobre sua carreira, tanto como jogador, como treinador, conceitos que você tem como treinador. Enfim, ó, experimentando por aí, já tá chegando aí, a galera tá chegando aí para assistir. Você começou no Flamengo, né? Inclusive eu estou fazendo, só para fazer a propaganda, uma série de textos chamada Biografia Rubro-Negra no site mundorubronegro.com, e que a gente pega como ponto de partida a titularidade do Zico, que acontece em 74, coincidentemente, quando você também começa a se firmar no time de cima. Então eu estou falando sobre os jogos e contando detalhes, então tem muita coisa sua lá nos textos também. E o que você lembra desse início, Jaime? Como é que foi chegar? O time já foi campeão carioca em 74, né, quando você surgiu. Naquela geração era muito boa, né? Desde os juniores, nós fomos bicampeões carioca. 72 e 73. Na realidade, daquela geração, eu, Zico, Geraldo, Vanderlei, Rondinelli, Cantarelli, era uma geração muito boa, Fidel, Julinho, Rui Rei, Léo, se lembrar de todo mundo, para não ter Ney. Essa geração foi bicampeã carioca de juniores, e em 74 subiu praticamente o grupo inteiro, aquele grupo de 53, que nós nascemos em 53, eu, Zico, né? Essa galera toda que eu estou falando, tudo de 53. E aí, naquele primeiro ano de profissional, nós fomos campeões, quer dizer, para a gente foi... sem querer fazer onda, nós ganhamos os 2 anos no junior do Vasco. E na final de 74 foi o Vasco de novo. Foram 3 anos para a nossa felicidade na final contra o Vasco. Sem querer tripudiar nem nada. Eu tenho um maior carinho e respeito pelo Vasco. Já falei isso um monte de vezes. Não pelo Vasco, qualquer equipe. Tenho grandes amigos no Vasco. Um que é meu amigo até hoje, que eu joguei contra desde aquela época.
Roberto Dinamite, um querido aqui, mora no meu coração. Um belo adversário, um grande atleta, né? Um grande centroavante, o maior centroavante que o Brasil já teve, o maior que o Vasco já teve, com certeza, o maior artilheiro. Mas nosso início foi bom, porque você começar no time profissional do Flamengo, né, no primeiro ano a gente garoto ainda, sem estar aquela, né, se vai dar certo ou não vai ser o campeão, foi muito legal. E tem que falar do Zico, né, eu conheço o Zico desde que eu comecei no futebol, no campo, né? Eu fui criado no Flamengo, acho que todo mundo sabe, né? Meu pai foi jogador, tricampeão, como atleta, e depois meu pai foi trabalhar na comissão técnica, na década de 50, e eu nasci em 53. Então, meu pai trabalhava na Gávea, desde que eu comecei a andar, e meu pai, para não perturbar, ele me levava para a Gávea, eu fui criado, assim, criado, eu ia muito no Flamengo. Conheci o Flamengo, eu já contei também, algumas pessoas até ficam me olhando esquisito. Eu conheci o Flamengo onde tinha cocheira, cavalo, tinha essas coisas que ninguém imagina, né? Mas eu peguei tudo isso. O meu contato com o clube foi desde que eu nasci, praticamente. Sim. Torcedor, né? Meu Maracanã, de geral. Quando a gente estava duro, tinha história para cá, estava duro na esquina, era bom para caramba. Aí a galera lá da Alberto de Campos, que é ali no Leblon, pô, o que vamos fazer hoje? Pô, tem dó lá da dupla do Maracanã, aí a gente juntava, a gente trocava, vamos Maracanã. A gente ia para geral para zoar, ia preliminar, depois o Flamengo sempre era o jogo de fundo. A gente ficava zoando na preliminar, jogava sempre o time grande com o pequeno, a gente torcia sempre pro pequeno, né, na preliminar. A gente ficava zoando, ia lá, bandeirinha de córner, aquela história de geral. Então, eu sou flamenguista de muito tempo, Maracanã a vida inteira. Fui criado ali, no Leblon, jogava futebol de praia, jogava futebol de salão. Eu fui para o Flamengo futebol de salão. Depois, né, que meu pai foi morar no Peru, eu comecei a jogar futebol de salão no Flamengo com o Léo, que nós jogamos junto depois dos juniores. Ele me levou a sentir amigo da praia. E acabou, ele, pô, vamos jogar futebol de salão, mas a gente era muito amigo mesmo. Eu falei, pô, mas jogar futebol de salão, Léo? Vamos lá, eu já estou treinando, é legal, vamos. Eu fui uma vez, gostei, fiquei no salão. E assim, a minha sorte para ser jogador, porque no campo estava seu Bria, que tinha sido tricampeão com meu pai, estava seu Lito Canegal, que tinha sido tricampeão com meu pai, e seu Jobeck também, né, que tinha sido jogador do meu pai. Esses caras comandavam as categorias de base. Aí me vinham passando por lá para jogar o futebol de salão. Aí sempre falava comigo, pô, vem aqui pro campo, vem dar um treino, pô, seu pai é um querido, vem aqui. Aí um dia eu, sabe, assim, para me livrar, que eu não aguentava mais, falei, vou lá para ver qual é que é. Mas, a primeira vez que eu botei a chuteira foi a primeira vez que eu treinei não tinha nunca posto chuteira. Eu me achei horroroso, para ser bem assim. Mas aí os caras tiveram paciência, aí foi lá, comecei a participar, comecei a me entrosar. Foi aí quando eu conheci Zico, com 15 para 16 anos, aí depois veio Rodinelli, Vanderlei, Cantarelli. Aí você vai pegando uma amizade, né, bacana, um grupo, todo mundo sonhando, né, e eu acabei, uma coisa que eu não tinha pensado na minha vida, ser atleta profissional, acabou, me encaminhei por aí e fui. Foi assim que começou a minha carreira de futebol. Mas principalmente mais pelas amizades, assim, né, do Léo me levar para lá, e a amizade do meu pai, que me levaram para o campo. Eu, como adorava futebol, né? Jogava pelada na rua, descalço, jogava pelada, jogava na praia, jogava futebol de salão no colégio. Então, eu sempre fui apaixonado pelo esporte, futebol. Outros também, adoro vôlei. Adoro. O esporte é comigo, eu gosto de ver, sabe, sou amarrado. Eu acho legal a forma do esporte para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, né? Você aprende muita coisa com o esporte. Isso me relacionou bem. Eu não pensava ser atleta, pensava, sabe, fazer faculdade de outras coisas, pensava até em medicina. Lá em casa sempre foi assim, tinha que estudar, sempre. Minha mãe, meu pai, não tinha jeito. E naquela época era bom, porque os colégios estaduais eram de muito bom nível, né? Sim. Eu estudei em Paulo de Cabral ali em Copacabana, fiz o ginásio científico ali. Então eu tinha uma formação boa. Quando eu parei de jogar, eu tive facilidade de entrar na faculdade, fazer a faculdade e continuar a minha carreira. Isso me deu, assim, essa parte de estudo me ajudou bastante depois que eu parei, porque não tive aquele negócio de ter que terminar um curso supletivo, alguma coisa. Já tinha na cabeça que eu queria continuar no esporte, que era importante. E graças a Deus consegui, até hoje, estar trabalhando no esporte. Comecei com 15, estou com
67, é tempo pra caramba. 52. Eu sou jornalista, sou ruim de conta, mas acho que sou 52. É isso mesmo. Né? Cara, que legal. Você falou, na sua primeira resposta, você já deu uma aula aqui para o pessoal que está assistindo Nação Urubu, a Cláudia Almeida, o pessoal está entrando aí. E você já falou sobre rivalidade com respeito, que é fundamental, porque eu sempre digo, e eu tive o microfone, eu fui comentarista de rádio de futebol aí no Rio de Janeiro, participei. Hoje eu moro em Orlando, nos Estados Unidos, mas continuo nesse mundo, né, como comentarista, autor de livros e tal. E é uma coisa fundamental, a gente brinca, claro que o Vasco é nosso rival, você falou Fluminense, mas o que seria do Flamengo sem o Vasco? O que seria do Vasco sem o Flamengo? Né? Esse ódio mortal que um tem pelo outro, isso é um absurdo. O que seria o esporte sem essa rivalidade, né? Exato, exato. A gente tem que saber que o rival é ali no campo só e acabou. Acabou. E ali é bom, que quando você perde também você aprende muito, né? Para melhorar. Então... Sim, sem dúvida nenhuma. Não, você falou disso, você falou da educação como, né, não só o esporte, a educação, o estudo. E é uma coisa hoje... complementa isso, né? Ajuda a complementar. O esporte ajuda muito, muito, muito. E hoje eu moro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que a gente vê isso, né? O esporte ele caminha com estudo, diferentemente do Brasil, aqui o esporte caminha com estudo, até por outra questão cultural e tudo, mas aqui os jogadores não saem das divisões de base, saem de universidade, de escola, mas eles têm que estudar. E se você está na escola e não tem uma determinada nota, que é que eles chamam de GPA, né, que é uma média das suas notas, você não joga. Você pode ser o Messi, o Zico, o Jaime, você não joga, você está barrado. Né? Então... Isso aí é o que você falou, a questão cultural, que infelizmente aqui a gente não tem isso. Então, eu não vou ficar falando muito de política, mas eu vejo assim, o Brasil não tem cuidado com a educação, né? Dos meninos, não tem mesmo. Só quem tem com a educação é a classe média alta, né? Infelizmente. Pessoa mais humilde, infelizmente. E na grande maioria são famílias Infelizmente, a verdade é essa, também não vou ficar falando, da maioria de pessoas negras, né? Que passam tudo por isso. É complicado. Eu fico muito triste que em 69, você é bem mais novo que eu, o Pelé fez aquele... O Gol Mil. E foi muito... Posso falar até... na verdade, vou falar, não é um termo bonito, mas foi sacaneado quando cuidar das criancinhas, da educação. Isso foi meio enorme. Foi um ato bonito dele, que é um atleta, né, mundialmente conhecido, fazendo 1000 gols, ele quis dar uma... Olha, Brasil, tem a criançada, e pouco se foi feito sobre isso. Você vê, infelizmente, que está se passando essa pandemia, falta de interesse em relação a essa garotada que está aí, que tem que estudar, que tem que se formar para ter uma chance melhor na vida. É isso. Ó, vou falar, o Marcelo já entrou aí, já mandou recado para você. Eu falei que ele ia entrar, ele entra sempre. Manda um grande beijo para ele aí, Marcelo é um grande querido. O Geraldo mandou um abraço, o Dido, que é o Antônio de Pádua Evelyn, esse é o pessoal que eu conheço aqui, então por isso é que eu estou falando, o pessoal que está entrando para conferir. E vocês, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho feito, eu tenho em tom de brincadeira, mas eu acho legal perguntar, porque eu sou o biógrafo do Leandro, né? O Leandro jogou no Flamengo, seleção brasileira, a gente está até para lançar agora a biografia dele, finalmente no ano que vem. E ele diz que ele jogava na defesa, né? Ele não falava nem lateral, que ele jogava porque ele era muito ruim. Eu falei, Leandro, você está de brincadeira comigo, eu não vou botar isso no livro, que não vai ser você que eles vão pegar no pé, eles vão falar que eu que sou mentiroso, que eu que inventei isso para vender livro. Mas o Leandro fala que não, eu fui jogar atrás porque eu não sabia chutar bola. Eu falei, Leandro, você sabia tudo com todas as pernas, com as duas pernas, com cabeça, jogava demais. Então eu tenho brincado com ex-atletas que jogavam na defesa. Por exemplo, o Gotardo, a gente teve aqui, eu falei, Gotardo, você era igual o Leandro, você foi jogar atrás porque você não sabia jogar ou não? Você sabia que ali era o seu lugar mesmo? Como é que foi para você jogar na defesa? Porque o sonho de todo menino é jogar na frente. Né? Você está falando eu? Como é que foi? Você. Ah, o meu foi... Eu jogava no meio campo quando eu comecei. Eu era o 8. Era o segundo jogador. Jogava de meio campo. Sim. Aí ele passou um ano, 2 anos, eu fui crescendo, né?
Aí foi o seu Jobé que me botou de primeiro volante. Muito era técnico, né? Jogava bem, jogava na praia, jogava futebol mesmo. Eu tenho jogo seu aqui no meu acervo, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí numa dificuldade no jogo de júnior do Flamengo contra o Campo Grande, foi uma coisa engraçada. O Jorge Fernandes, que era o nosso zagueiro titular, era um baita de um jogador da defesa, descobriram que ele era gato. Tinha a idade alterada. Naquela época, foi o Vasco que descobriu, sabe? Os caras desconfiavam, jogar contra o Vasco, desconfiavam, eles corriam atrás de certidão, não sei o quê. Mas ninguém tirava porra de ninguém. O seu Vasco só avisou o Flamengo, mostrou a documentação, aí o Flamengo tirava, sabe? Se o Flamengo descobrisse outro time, tirava. Aí saiu o Jorge Fernandes. Aí no jogo contra o Campo Grande na Gávea, eu lembro bem. Eu lembro bem porque foi zagueiro, foi por causa disso. O qual zagueiro reserva, ele tinha problema de... Como é que fala? Ele tinha problema de engordar, tiroide. E ele estava numa fase que ele tinha engordado. Aí ele não jogava muito tempo, porque o titular era o Jorge Fernandes. Aí ele jogou muito mal no primeiro tempo, falhou. Não jogou mal, não estava bem, falhou no gol. Aí seu Jobé, no intervalo, eu lembro, estávamos sentados lá no banco, aí seu Jobé mandou Paulinho aquece. O Paulinho era meio campo, já que ele vai me tirar, né? Fica mesmo, garoto, né? Aí falou, não, sai, eu esqueci o nome do zagueiro, cara. Aí falou o nome do zagueiro, aí eu falei, pô, aí ele olhou para mim, você vai para a zaga, nunca tinha, pô, nunca. Eu falei, seu Jobé, eu? Você vai para a zaga. Eu falei, mas seu Jobé, nunca joguei. Aí ele era muito assim, ele sempre foi assim, muito simples. Dá um passinho para trás e está tudo bem. Você fica ali atrás com o Rondinelli. Aí a gente jogou o segundo tempo, né, para variar, o nosso Zico fez 2 gols, viramos o jogo. Zico era um assalto, né? Não é até hoje, né? Como jogador, pô, brincadeira. E aí ganhamos o jogo, né? Pô, fui bem, não fui mal, mas nunca tinha jogado. Aí eu lembro bem que no outro fim de semana era Flamengo e Vasco. Jogava preliminar os clássicos, a gente fazia no Maracanã. E era Roberto, era Astoril, porra. O Roberto já tinha, né? Nas carteiras de base todo mundo já tem a fama, né? Sabe? Pô, aquele cara é bom, aquele cara é bom. Todo mundo já sabia que quem ia ser jogador profissional, sabe? O Roberto era um que todo mundo sabia, o Zico era outro, o Geraldo era outro, sabe? Tem uns caras que você não precisa nem. Isso aí vai, não tem jeito. Aí na semana ele me treinou de zagueiro. Pô, se eu já não sou zagueiro, não gosto de jogar, pô, jogar na zaga é ruim, você fica ali só tirando. Aí não teve jeito, eu joguei contra o Vasco, foi 1-1. Aí eu joguei bem pra caramba. Aí ele bateu no meu ombro assim, ó. Nunca mais tu sai dali. Aí eu virei zagueiro. Foi assim que eu virei zagueiro, cara. Fui sair de 8 para 5, de 5 para 4. Ainda bem que parou no 4. Que menos de 4 ia pro banco. O goleiro não dá. Ou no máximo ali ia pro gol, né? Pro 1 ali. No máximo ia pro gol. Foi assim que eu virei zagueiro. Tá sendo muito bom. Por isso que é bom conversar com esse pessoal. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Grande Jaime, desde Mar del Plata, o Calango Mingues. Um abraço para ele, cara. Um abração, Calango. O Fernando Santos também entrou. O pessoal tá mandando mensagem, gente. Eu não sou mal educado, o Jaime tampouco é mal educado, é que a gente não vai conseguir ler todas, porque é muita gente falando, tá? Então sintam-se abraçados, a gente vai ler de vez em quando, mas a gente só ficar lendo aqui, a gente também não vai andar no nosso papo. Eu queria a pessoa que está, só para completar o que você está falando, a gente não vai poder dar abraço para todo mundo, desde já estejam todos abraçados, agradecendo a audiência aí. É isso, então. Com certeza, a gente ia fazer isso. O Dino tá mandando uma aqui, não, tá falando, já que você faz parte da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma, né? Tanto como jogador como treinador. Deixa eu te falar, eu tenho, quando eu falo de Jaime, eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de fazer parte dessa história. E assim, porque meu nome é igual ao do meu pai, né? Tem a responsabilidade grande. E assim, a história do Flamengo, assim, foi o Jaime de Almeida, meu pai e eu, temos no total 11 títulos. Tem gente que tem muito mais, mas a nossa história, meu pai com 6, e eu com 5 títulos no profissional, né? Se for botar no amador, eu tenho um monte de. Aí, mas se for no profissional, são 11 títulos e assim, eu vou te falar, Gustavo, eu não tinha muita noção. Aí quando eu fui convidado, tem uns
Então, em 2020, foi 2018, 2017. Eu fui convidado, eu fui lá, eu tinha ido lá na sede, lá na Gávea, aí o rapaz do museu, pô, já veio ver como é o museu, eles tinham acabado de construir. Aí eu entrei lá para ver, cara, aí quando eu vi sabe, as estátuas do meu pai, as taças, né, do Flamengo campeão, lá, as minhas que eu participei, ganhei, eu fiquei muito emocionado, muito orgulhoso. Por isso que eu queria dizer que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa história linda do Flamengo. Sabe, ter um pouquinho da minha vida ali naquele museu que é lindo. Claro, não, com toda certeza, com toda razão, cheio de orgulho. Né? Aí eu queria abordar um ponto com você, eu vou andar um pouco, o Thiago Castro também, que é amigo meu, está acompanhando, sou vascaíno, mas o Jaime sempre foi carismático, era bom técnico. Espero que o Vasco tenha ganho alguns, porque essa geração do Fla era enjoada. Vou contar duas depois, então vou contar para dar forra da rivalidade. Em 75, nós perdemos o segundo turno para o Vasco, com o gol de Moisés, que foi cruzar, a bola entrou. E em 76, na Taça Guanabara, nós perdemos nos pênaltis, a primeira vez que o Zico perdeu pênalti na vida dele profissional. As duas vezes, no ano seguinte, nós saímos para o Vasco. Você vê como é que é, faz parte. Ganha, perde, ganha, perde. Claro, clássico. Como dizia Vicente Mateus, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente viu ontem isso, né? Um Flamengo que teoricamente tinha melhores jogadores, a parte física muito melhor por estar treinando há mais tempo, e o jogo foi jogado no campo, o Fluminense acabou. Né? Isso aí é uma coisa que eu aprendi desde cedo lá no Flamengo, né? Que a gente tem que respeitar, como eu falei, mas que tem que jogar, não tem que ter medo de ninguém. O jogo é lá dentro. Pode falar o que quiser, né? As pessoas falam, o torcedor fala, a imprensa fala, mas você tem que saber que quem vai decidir são as pessoas que estão jogando, mais ninguém. E ontem foi um exemplo disso, o Flamengo com o elenco muito bom, com certeza tecnicamente muito acima do Fluminense, mas o Fluminense se portou de uma maneira muito digna, eu achei muito legal. Defendeu bem, que eu tinha que fazer, né? O Flamengo, se der espaço ali entre a defesa e o meio campo, eles trabalham muito bem, são muito rápidos, muito técnicos, dificultou muito para o Flamengo e conseguiu sair na frente e tomou o gol quando começou a cansar, estava difícil o Flamengo entrar, estava bem difícil, foi um jogo que o Flamengo só começou a abrir espaço quando o Fluminense cansou e começou a abrir espaço e aí o Flamengo tem um jogador que dá um espaço pequeno ali na entrada, eles tabelam bem, e a jogada do gol foi bonita, né? Você viu que no segundo deu 2 toques, o cara cruzou, já o Pedro entrou. É um time muito perigoso, mas o Fluminense está de parabéns. E legal, o esporte é isso, cara. Que, sabe, eu vi muita coisa. Assim que eu tive a oportunidade de jogar, eu escuto muita coisa. O torcedor é assim mesmo, né? Mas eu tenho que jogar, cara. E ontem foi um dia que, assim que eu tenho isso na minha cabeça, provou que nem sempre o mais dotado, né, de atletas famosos vence. Tem que jogar. E o Fluminense jogou muito bem. Dentro do que ele tinha para apresentar, dentro das coisas dele, fez um trabalho perfeito. É isso, não, fez a estratégia de jogo que lhe cabia, executou muito bem. Eu tinha até um pessoal reclamando nos grupos de Flamengo aqui que eu faço. O Fluminense não sai lá de trás. Gente, não dá. Não tinha como ontem, né? O Fluminense tinha uma eu modo de ver o jogo. Tinha uma percepção que se ele abrisse o jogo, o Flamengo ia muito perigo. Então ele jogou o tempo todo fechado, jogando de um contra-ataque, um erro, alguma coisa, para tentar fazer o gol. Não podia abrir, sair lá para frente, aberto. E fez certinho. Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom. Dentro do que ele quis fazer, matou. Assim, o Flamengo foi jogar. Parecia que o Flamengo estava lento, mas não tinha espaço. Né? Parecia que o Flamengo estava desinteressado, não tinha espaço. Eles fizeram muito bom o primeiro tempo. E segundo tempo, como eu te falei, eu acho que quando começou a cansar e quando começou. O Flamengo tem muitos jogadores, muita técnica, já começa a dar espaço, é um perigo danado. E aí vem. Teve perto de perder. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo no segundo tempo. Sim. Duas, três bolas ali que quase mão de cabeça, acho que foi o Gerson que cabeceou a bola que foi do fundo da esquerda. Do Bruno Henrique também. Então, o Flamengo, no segundo tempo, conseguiu abrir o espaço que no primeiro tempo não teve. Até porque o número de alterações mais alto, né, Jaime, acaba escancarando ainda mais, né, a diferença técnica de um elenco para o outro, né? Quando eu vi esse aumento, com certeza, em relação a isso tudo que aconteceu, né, que está acontecendo no mundo, infelizmente,
eu pensei no banco do Flamengo, eu falei, pensei nisso mesmo. Falei, agora a disparidade vai ser maior. O Flamengo tem muito bom jogador, o banco é todo descansado, né? A qualidade é muito alta. E aí a vantagem do time que tem melhor banco, né? Não tem jeito. Claro, claro, sem dúvida. Eu queria falar com você rapidamente aqui sobre a sua passagem na seleção, né? Você foi jogar lá o Bicentenário, né? Torneio Bicentenário dos Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Como é que foi essa experiência, né, de seleção brasileira? Eu vou te falar uma coisa, o sonho de todo atleta, pelo menos no meu modo de ver, chegar um dia ser convocado, jogar, ou ficar a vida inteira. No meu caso, não foi a vida inteira, mas a participação que eu tive na seleção, eu joguei um jogo contra a Argentina aqui numa quarta, e depois viajamos para o torneio lá. Foi uma experiência fantástica, né? Você ganha experiência, conhece jogadores de nível altíssimo, convive com eles, sabe? E para aí você volta mais forte, sabe? Com mais experiência no esporte. Foi fantástico, um orgulho danado de ter posto muito pouco. Botei 2 vezes, né, a camisa da seleção brasileira, mas essas 2 vezes com muita carinho, muita emoção. E eu faço questão de dizer mesmo, eu fui convocado, joguei na seleção brasileira, fiz 2 jogos, mas foram 2 jogos, foi o que me deu. Né? Depois, quando eu fui para São Paulo, eu quebrei a perna logo, eu estava essa seleção que eu participei, eles estavam montando a seleção para 78. Então, toda experiência com todos os jogadores, né? Tinha muito jogador. Aquela Copa de 74 marcou e terminou muito de atleta de fantástico, né? De Raizinho, Paulo Sérgio. Aquele, né? Só ficou o Rivelino, eu me lembro daquele time, só o Rivelino que foi para 78. Nem o Luiz Pereira foi, né? Não foi não. Então era uma seleção, tinha muitos testes, essa experiência, né? Como já fez atualmente aqui, o Tite fez, né? Quando você monta um elenco novo para outra 4 anos, foi uma experiência fantástica. Fiz muitos amigos lá, né, nesse tempo que eu passei lá, amigos que eu carrego até hoje. Pô, cara, é muito legal conviver. E um orgulho danado, né? Você representar o teu país, vestir aquela camisa que naquela época era tricampeão do mundo, né? Quando eu fui, foi em 76, era tricampeão. Então, sabe, você fica diferente, não no sentido de máscara, mas diferente assim, você está num patamar bacana da tua carreira, assim para você, não para os outros, para o exterior. Eu tenho muito orgulho dessa minha época aí que eu passei na seleção brasileira. E foi campeão, né, Jaime? Para complementar, ainda foi campeão, né? Campeão, né? 4-1 na final contra a Itália. 4-1 na Itália, de virada, né? De virada, né? A Itália saiu na frente. É isso. A gente com 1 a menos foi expulso. Quem foi expulso? Acho que foi o Lula. Teve uma confusão lá, aquela briga entre Brasil e Itália, discussão. Acho que foi o Lula que foi expulso. Mas nós perdemos de 1-0 com 10. Não lembro, não vou nem dizer com certeza, mas eu acho que foi o Lula que foi expulso. Mesmo com 10, nós conseguimos empatar. Aí eu acho que foi expulso um da Itália. Quando ficou 10 contra 10, aí nós. Gil jogou, Gil, ponta direita. Búfalo, Gil. Meu amigo do coração, meu irmão. Arrebentou também com o jogo. Rivelino jogou muito. Aquele dia, a final foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho esses jogos. Depois, se você quiser, você tem meu WhatsApp. Eu tenho uma coisa, não sei se o Marcelo falou, eu tenho mais de 16 mil jogos de futebol aqui desde uma... Então, depois, se você quiser, eu passo a lista para você, o que você quiser. Até pra... Tem jogo seu no Guarani em 82. Pô, eu estava falando no Guarani, cara. Depois tu me passa essa lista que, pô... Claro, sem problema não. Depois de acabar, a gente se fala aqui, eu pego o teu e-mail e te mando. Sem problema nenhum, eu mando os jogos que você quiser. Só para completar esses Guarani, depois do Flamengo, assim, depois do Flamengo, né, o time que fui criado, né, que eu tenho um amor danado, foi ser um respeitado aos outros times, né, que eu tenho que respeitar. Joguei no São Paulo, joguei no Sport, joguei no Botafogo, joguei no Santa Cruz. Mas foi assim, o grupo que mais eu gostei de participar foi aquela campanha do Guarani. Nós fomos campeões da Taça de Prata. Eu acho que 81, e fomos à semifinal do Brasileiro de 82, perdemos para o Flamengo. Flamengo de 3-2 no segundo jogo lá em Campinas. E aquele time, pô, foi um dos melhores times que eu tive o prazer de jogar. Além de ser um time muito bom, era muita amizade, sabe? Assim, eu tenho amigos até hoje, do time inteiro daquela época. Um ano e meio que eu passei em Campinas. Foi fantástico.
Quando eu lembro do Guarani, lembro, o ataque era Lúcio Bala, Careca, Jorge Mendonça e Hernani Bonano. Um ataque desse, meu filho. Porra, era um time de respeito, muito bom. Perdeu para um time que não tinha como, que era o Flamengo do Zico. Aquele time foi... era outro patamar, né? Como diz o Bruno. Mas foi legal, foi legal. Essas histórias são bacanas. Então, e eu tenho esses jogos do Flamengo contra o Guarani, os dois, o do Maracanã e o de Campinas, e tem o jogo do Guarani, se eu não me engano, contra o América, na Taça dos Campeões também, se eu não me engano. Depois a gente vê isso, querido. Depois a gente vê isso, com certeza. Claro, sem dúvida nenhuma. Bom, e aí, depois do Guarani, né, aí você já começava a pensar em encerrar a carreira? Como é que foi? Depois do Guarani, eu fui para Santa Cruz, de Santa Cruz eu fui para Portugal. Fiquei mais um ano lá em Santa Cruz e fui para Portugal. Fui até o Gil Búfalo, ele tinha ido para o Farense, e ele realmente jogava no Fluminense, naquela rivalidade de máquina, não sei o quê, mas a gente sempre foi muito amigo, muito. Na seleção foi que firmou essa amizade, engraçado, né? E daí até hoje, sabe, amizade mesmo, do coração, do peito. E ele foi para Portugal e falou, vou te levar para lá, esse negócio vamos para lá, isso aqui. Aí eu falei, tá bom, Cabeção. Chamei de Cabeção, tá bom, Cabeção. Mas eu não sei lá, tu não acredita muito que o povo do Cabeção vai botar no time. Aí daqui a pouco ele me ligou, aí, o cara vai te dar isso, tá bom, não sei o que, já arranjei. Falei, pô, você tá falando sério? Tá, então vem para cá, vem para cá. Aí acabei jogando em Portugal, aí eu já estava com acho que 31 anos. E aí eu conheci o Jesus lá em Portugal, no time do Farense, Jesus, treinador. O Jorge Jesus era jogador do Farense, conheci ele lá nessa temporada. Aí quando eu voltei de Portugal, a minha ideia não era parar, era continuar jogando. Falei, dá para jogar ainda 1 ano, 2 anos, então dá para jogar até mais, mas naquela época eu terminava com 34 no máximo, dessa época. Não tinha muito mais que isso, não. 34, 35 era... Agora ele vai jogar 40, 41, né? A condição atlética mudou muito, melhorou muito, né, jogadores? Isso é verdade. Aí quando eu voltei, eu cheguei aqui, não consegui clube, aqui no Rio. Estava no meio do brasileiro. No meio do brasileiro, naquela época, não tinha muito negócio de empresário, eu não tinha empresário. Aí eu falei, vou... E nesse de agosto até dezembro, falei, já que eu não tinha clube, vou dar uma segurada, e já estava já pensando em entrar na faculdade, para quando eu parasse, né, fizesse faculdade, para depois voltar a trabalhar no esporte. Eu tinha na parte empírica, mas queria também com o científico, né, o estudo legal. Para ser o cara que eu pudesse ajudar mesmo, tá, no lado. Aí, de agosto a dezembro, eu tirava 2 horas por dia aqui em casa e ficava estudando. Peguei as apostilas aí, eu parei de estudar quando foi 69, quando eu tinha 17 anos. Terminei científico muito novo, comecei muito novo no colégio. Te falei, lá em casa era pegado. Se não estudasse, o bicho pegava. Isso me ajudou muito, né? Aí eu fui fazer o vestibular, aí acabou o ano, o vestibular era em dezembro, eu lembro. E aí, em dezembro, eu fiz o vestibular esperando o resultado, não era tão rápido como agora, né? Tudo muito rápido o resultado. E aí o presidente do Bahia e o presidente do esporte me ligaram, vem para aí, sabe, negociando, um contrato bom, né? Aí quando saiu o resultado do vestibular, eu passei, cara. Passei para a faculdade. Aí foi aí que eu pensei, eu conversei com a minha esposa, aí ela aceitou o desafio, eu falei, vou, será bom. Vamos para o outro lado. Aí comecei a fazer faculdade. E aí parei de jogar futebol, assim, não comentei com ninguém, não fui na imprensa, nada. Eu parei, já segui para o outro lado, comecei a fazer faculdade. Aí dei maior sorte, assim, para o negócio de jogador, que eu comecei a fazer a faculdade, o Luciano do Vale, não sei se você lembra, tinha aquela seleção de Master. Sim. Né, de uma Riverino, aqueles caras todos meus amigos. Aí me convidaram para jogar lá. E era só domingo, era delícia. Eu fazia faculdade e domingo ia viajar pelo Brasil, só craque. Imagina tu jogar aquela seleção. Aí era mole, né? Mole e era um prazer, sabe? Na realidade eu continuei jogando, mas não, muito mais prazeroso.
Isso foi de 87, 86 a 91, quer dizer. Eu joguei mais 4, 5 anos aí. Inclusive, você joga a Copa Pelé, né, que ele organiza. Joguei 3. Então, eu tenho aqui. Eu tenho Copa Pelé aqui também. A última que eu joguei foi nos Estados Unidos, aí em Miami. Nós ganhamos da Argentina de 2-1 na final. Eu tenho esses jogos também. Então foi assim, foi assim que eu parei de jogar bola. E quando eu estava não tinha terminado a faculdade ainda, o Zico, né, o esporte é bom porque eu tenho grandes amigos. Todo lugar que eu passei. O Zico também é o Zico, o Júnior, tem uns caras aqui, o Vanderlei, Rondinelli, Cantarelli, isso é amigo de vida toda, sabe? Esses caras que eu conheci lá. Então o Zico, de muita mal, falou, vamos pro Flamengo, já está na época de você. Eu não tinha terminado a faculdade. Quando em 88 eu fui para o Flamengo, eu estava fazendo o penúltimo período. Aí fui para o Flamengo, foi quando eu conheci o Marcelo. Marcelo Buarque, como campeão lá, que o seu Neca era o comandante. E aí, um professor como o seu Neca, quem não conhece, foi um dos maiores, assim, famoso talento para lapidar jogador. O seu Neca era muito bom, famosíssimo. Ele foi do Botafogo, Deco Jairzinho, Roberto, esses Carlos Roberto, ele tudo, aquela seleção do Botafogo, né, que era um timaço. Ele foi ele que lapidou. E depois dessa época ele estava no Flamengo. Eu fui trabalhar com ele, auxiliar dele. Então aprendi muito, de maior sorte, né? Você começar do outro lado e ter um cara que tem uma experiência enorme de lidar com a garotada, que é totalmente diferente do que ser jogador de futebol, né? Então foi assim que eu parei. Eu comecei nesse outro lado. O J. Silva 24 está pedindo para mandar um salve, então salve para ele aí. A gente vai tentando ver as pessoas aqui. E aí você já sempre teve, desde, como você está falando, da época de jogador, você já tinha mais ou menos uma visão que você queria continuar trabalhando com o treinador. Então isso te fazia um cara, digamos, mais atento. Você, por exemplo, colava, eu estou falando colava no bom sentido, claro. O treinador ia dar você ia lá e falar, mas pô, tipo, sei lá, estou imaginando a situação, mas por que você está fazendo isso? Qual o objetivo desse trabalho aqui? Como é que você está fazendo? Você tentava adquirir essas experiências para já começar a se completar ou era só no fruto da sua observação mesmo? Não, eu sempre fui um cara muito observador, sabe? Não sou muito de falar, não. E assim, com todo, assim, eu sempre tive a liderança, não de falar, mas, sabe, da minha postura. Isso aí eu sempre tive uma liderança grande nos times que eu trabalhei, sabe? Assim, nos times que eu joguei, principalmente, sabe? Eu sempre tive essa liderança. E gostava muito de entender o jogo, sabe? Não era muito de questionar o treinador, mas eu entendia mais ou menos o que acontecia, sabe? As dificuldades que a gente estava tendo, essas coisas. Para ali dentro do campo tentar resolver, porque dentro do campo tem hora que o treinador não tem como. Né? Sim. Então, assim, a preocupação sempre foi essa, de sentir como adversário a dificuldade que a gente estava tendo para tentar resolver. E com isso você vai ganhando essa experiência também, né? De ver você ali no campo, jogando de zagueiro, você vê bem o jogo, né? Muito bem, dá para ver bem o jogo, o que está acontecendo, as coisas, né? Isso foi também me ajudando na minha formação para trabalhar né, como treinador, como auxiliar. O que aconteceu quando eu parei de jogar, que eu estava te falando, eu tinha a formação de atleta em química, né? Eu gostei muito esse lado de fazer faculdade, porque a minha preocupação não era só trabalhar com profissional, eu sempre, sabe, trabalhar também com categoria de base, sabe? Então você tem que cuidar danado. Quando eu pensava no futebol, quando eu saísse, eu não ficava imaginando, sabe, ia ser o treinador da seleção brasileira. Não, sonhar todo mundo sonha, mas não pensava só nisso. Se eu trabalhasse, sabe, como eu comecei nas categorias de base do Flamengo, estava ótimo, mas você tem que saber como lidar com adolescente e com profissional, são diferentes, né? Isso você aprende muita coisa, né? Na faculdade. É isso que eu fiz questão de fazer para poder me ajudar e eu poder ajudar as pessoas, né? Entendeu? Sim, sem dúvida. É fundamental. Marcelo está lembrando aí o que você tinha falado. Chegou já campeão no Flamengo e em 88 fomos campeões infantis. Foi o primeiro título meu depois que eu parei fora do campo, quer dizer, lá de fora das 4 linhas. Foi logo que eu cheguei no Flamengo em 88, com o seu Neca como técnico. Se eu não me engano, o grande jogador daquela geração,
que saiu daquele time de 80 foi o Sávio. Sim. Foi o Sávio daquela geração, foi o que é o mais famoso. Tem vários jogadores, mas ele foi o mais conhecido, né? É um garoto fantástico. Porra, esse aí tinha uma... É outro que a gente via que ia dar certo, sabe? Pela postura dele, pelo profissional, pelo lugar desde garoto, uma cabeça boa, focado, e jogava pra caramba, fazia gol, né? Jogava demais. Jogava demais. O esporte é gol, né? O esporte é botar a bolinha lá naquele retângulo. Quem botar mais leva. O Sávio sempre fez muito gol. O Marcelo está te elogiando de novo aqui, que você passou em todas as áreas do futebol, como treinador, auxiliar técnico, enfim, como tudo. Foi na base do esporte, na base dos times, foi não só do Flamengo, mas de outras coisas que eu passei. Eu fui técnico, fui preparador físico, fui auxiliar, fui gerente de futebol, isso tudo na base. Assim, desses funções que tem no esporte, assim, base, que lida com o jogador, eu trabalhei em todas elas. Graças a Deus. Isso dá uma experiência boa, né? E lidar com o esporte, né? Por isso que minha cabeça não é só, né, jogar, de ser treinador do melhor time. Não tem essa preocupação maior de ter que ser o maior de todos. Aí a gente tem que estar pronto para as oportunidades, né? Isso. Mas assim, eu tenho uma, como eu te falei, na minha cabeça quando eu parei de jogar bola, era trabalhar com o esporte, entendeu? Isso eu consegui fazer, tanto é que eu trabalhei em todas essas funções. Sim. E graças a Deus consegui sair de uma maneira bem satisfatória. Vitorioso e sempre com um ótimo papel. Tem duas perguntas aqui que chegaram no WhatsApp, não chegaram aqui aí. Depois eu não consigo ver quem é, porque está no relógio aqui. Mas estão perguntando, eu acho que você já mais ou menos respondeu. Quem foi o atacante mais difícil que você marcou? Eu acho que você mais ou menos já respondeu que seria o Roberto. Enfim, não sei se eu estou enganado. Meu amigo Roberto, chato pra caramba jogando. Eu imaginei, pelo que você falou dele, eu imaginei que seria a sua resposta. E qual foi o treinador que você mais se inspirou? Seja treinador que você trabalhou, ou que você... Enfim, quem era o treinador que mais te inspirava a fazer seus trabalhos? O treinador que eu tenho, assim, que eu guardo no meu coração, foi o que me ajudou muito, independente de qualquer coisa. E não é nem tão famoso, mas... Para trabalhar na formação de atleta, eu nunca vi parecido. Nunca vi. Não peguei ninguém. A formação de atleta, de homens, valores, de treinamento, de aprender fundamentos, sabe? Essas coisas, foi o seu Gilberto Meira. Ele aí, quando eu trabalhei na base, tem algumas coisas que ele fazia, que fez com a gente. Você perguntar ao Zico, ao Cantarelli, ao Rondinelli, quem foi o seu Gilberto, todo mundo vai falar da pessoa que ele era. É um dos caras que eu tive muita sorte nós tivemos muita sorte de ter encontrado o seu Gilberto na vida. A nossa formação de atleta e de homem também, sabe? Os valores. Isso é fundamental, né? Você não forma só atleta, você tem que formar o cidadão, o homem. Né? Às vezes as pessoas esquecem de essa garotada, sem querer mudar de amor, mas falando desse assunto, as pessoas esquecem que quem trabalha na base, nem todo mundo vai conseguir ser jogador profissional. Sim, sem dúvida. Você tem que cuidar desses também, né? No sentido de saber, encaminhá-lo, não é só, e aí, chega com 20 anos, não dá no futebol, vai fazer o quê? Então, ali na base, você tem que trabalhar também outras coisas, né? E mostrar o mundo como ele é, de verdade. E se não tiver oportunidade no esporte, tem que procurar outra coisa. Eu acho que a educação é fundamental nisso, por isso que eu cobrava muito na base, que todo mundo não se afastasse tanto da educação e pensasse só em ser craque. E que às vezes não dá, né? Não é todo mundo que consegue. Eu já acompanhei, né, a categoria de base de mirim até chegar no profissional. Às vezes, de mirim, às vezes tem 50, porque a base tem que ser grande, né, para você ir, né? E às vezes 2 ou 3 que conseguem chegar no time profissional grande. Então, você lida com muita garotada. Esses garotos têm que ter uma noção que não é só jogar bola o dia inteiro, só pensar em futebol. Tem que pensar em outros valores também. E a gente tem obrigação, meu modo de ver, tem obrigação de mostrar o mundo para esses meninos. Né? Sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero, número e grau aqui
com você. Outra pergunta, de vez em quando eu olho para o meu relógio, Jair, mas é para ver pergunta que está chegando no WhatsApp. Não, tranquilo, não, fica à vontade. Como eu estou usando o celular, eu juro que eu não estou sendo mal educado com você, não. O Geraldo Neto, ele está perguntando o que você pode falar do Geraldo, que assim, o Geraldo a gente tem relatos que era um jogador excepcional, mas a gente tem pouco registro de vídeo dele, né? Uma pena. Pois é, eu queria que você desse seu depoimento sobre o Geraldo. Eu ia falar justamente isso. É uma pena que a gente fica, né, a maioria das pessoas, você vê o Zico, eu, o Cantarelli, essa aqui, nós jogamos com ele e treinávamos com ele, né? Então, sabe, a mesma coisa do Zico. O Zico fazia, né, todo dia, ele treinava com o Zico, treinava com o Geraldo, você via coisa que fazia. E não tem nada, muito pouco do que ele representa para a gente que jogou com ele, sabe? O que ele jogava. Porque ele era simples, ao mesmo tempo sofisticado, porque ele fazia uma coisa sofisticada, mas com uma simplicidade, pô, parece que é fácil. Eu olhava o Geraldo jogar e falava, essa porcaria é fácil. Porque ele não fazia esforço nenhum, sabe aquela coisa que ele nasceu com aquele dom. E foi um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de jogar. É um cara que eu guardo um amor por ele enorme. A gente, quando falamos do Geraldo, me emociona muito, porque foi um cara que, além de ser um cara muito legal, um grande amigo, teve uma morte tão jovem. Ele tinha um futuro, a gente imaginava o Geraldo numa seleção. O Geraldo já estava naquela seleção que eu viajei, ele viajou, já estava na seleção. O seu Brandão adorava. O Brandão era doido, que era o técnico do Palmeiras, técnico da seleção. Desde o primeiro dia que ele viu o Geraldo jogar, ele queria levar o Geraldo de qualquer maneira para o Palmeiras. Sempre quis. Então, o Geraldo foi um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de jogar. Assim, a sorte da vida da gente é ter um grupo de pessoas, né, de qualidade, de caráter, de respeito, e a qualidade como atleta. Né? Esse grupo que eu me formei aqui no Flamengo foi fantástico. Tendo Zico e Geraldo são na parte do esporte, tecnicamente, era fantástico. Isso te ajuda a crescer junto, né? Sim. Eu agradeço muito, assim, ao Zico, né? O carro-chefe não tem jeito. E o Geraldo era outro também que nos ajudou, sabe? Aquele grupo a chegar longe no esporte, com certeza. Com certeza. Tá aí, Geraldo, tá a sua resposta aí sobre o Geraldo. Jaime, a gente já está aqui faltando, deixa eu olhar ali, 13 minutos pelas minhas contas aqui. Infelizmente o Instagram corta a gente com uma hora, né? Não tem jeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua passagem no time do Flamengo, os títulos que você conquistou, né? Eu sei que, infelizmente, não vai dar para a gente falar de tudo da sua carreira, gostaria até, claro, de falar mais coisas, mas a gente tem que, às vezes, priorizar uma coisa ou outra. Vamos falar sobre o Flamengo ali 2013 e 2014. Você assume o time depois da queda, né, do Mano Menezes, foi aquela coisa meio esquisita, né, digamos assim, acho que ninguém esperava, né, depois daquela derrota para o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né, no Maracanã. Foi isso? Maracanã. Isso, foi isso mesmo. O Mano chegou no vestiário e decidiu dentro dele, assim, né, ele não falou nada para ninguém, quando só esperou, né, foi na roda. Quando ele termina o jogo, normalmente o jogador entra no vestiário e aí a comissão vai para o sala da comissão que tem no Maracanã, todos os estádios têm. E de lá, quando deu a calma, o pessoal bebe água, aí os próprios massagistas, roupeiros vão ajeitando, olha, vamos rezar. Enquanto está mais ou menos pronto, eles chamam a gente vai lá e reza. Né? E estava todo mundo muito chateado com o resultado. Né? Estava ganhando 2-0, jogando bem, acabou virando. Aí o Mano não falou nada lá naquela salinha, só ficou mudo, só andava. Quando chegou no meio da roda, ele falou que não estava sendo compreendido pelo grupo, que eles não faziam o que ele tinha. Que não é que ele não fazia, que o grupo não estava entendendo o que ele queria, e falou que saiu. Realmente foi muito. Vou dizer, chocou todo mundo, no sentido de ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Diretoria, jogadores, gente, todo mundo. Então, futebol, nunca tinha visto um negócio daquele. Quer dizer, foi uma coisa diferente mesmo, bem diferente. Qualquer coisa você possa imaginar no vestiário que aconteceu naquela noite. Isso abalou muito, né, os jogadores. E naquele momento foi difícil, né?
O Flamengo estava numa situação ruim no brasileiro. Estava numa situação de beirinha, de aqueles 4 últimos, né? Sim, no Z4. Z4, e tinha um jogo em Recife, no domingo, e quarta-feira era jogo da quarta de final da Copa do Brasil. E o problema foi que quando um jogador sai, normalmente o clube já está trabalhando outro, né? Por exemplo, o clube não está gostando, ele começa a contactar, né? Sim. Esse cara não está bem, aí começa, faz parte, né? Você tem que contactar, quem vai, senta, reúne a diretoria, e o Flamengo, a diretoria não tinha pensado em ninguém, estava pensando em contratar ninguém, era ele que era o cara. E foi difícil, nesse momento de uma semana, mas entre esse jogo que ele saiu, tinha um jogo do Botafogo e em 4 dias eles não conseguiram contratar ninguém. Teve o jogo em Recife, foi 0-0, o time jogou muito mal lá em Recife. Com certeza, em relação àquilo, a gente percebia que tinha que, sabe, você percebia que tinha que mudar a cabeça, de tentar fazer alguma coisa, falando, não era nem treinamento, era, sabe, levantar a moral, levantar mesmo a moral. E aí, na segunda-feira, eles não conseguiram contratar ninguém, aí o presidente me chamou e falou, você vai ser o treinador até o final do ano. Mas eu sabendo, como a gente está no esporte há muito tempo, sabia que se a coisa não andasse, lógico que, né? Mas naquele momento que não tinha ninguém. E nós fomos para aquele jogo do Botafogo, eu conversei muito com os jogadores, comecei a conversar muito em relação ao que era o Flamengo, que era a torcida, um jogo decisivo, né? Aquele negócio de mata-mata. Falei que a torcida está lá, que a torcida... Eu comecei a tentar colocar eles para... Você tem que puxar a torcida para o lado da gente, sabe? Se a torcida sentir que vocês estão querendo, ela vai junto com a gente, para mudar aquele astral. E aquele jogo do Botafogo foi um primeiro jogo, nós jogamos muito bem, pro Maracanã, e ali começou a caminhar, eu comecei as coisas que eu achava que tinha que mexer no time, fui mexendo e acabou. Teve o jogo do Botafogo, segundo, né, na outra semana, esse 4-0 foi um marco naquela caminhada. Aquele jogo de 4-0 aconteceu ao contrário. Foi o dia que eles acreditaram de novo, ali eles acreditaram que era possível. Nada do esporte, nada é impossível. Então, aquele dia foi marcante para a autoestima do time, a confiança. E a confiança da torcida, o time foi lá para cima. Foi lá para cima, e aí que a gente fala, a torcida do Flamengo, pô, vai para o Maracanã e começa a cantar, e começa a agitar, é ruim, cara. Eu joguei muito a favor e joguei contra aquele time lá no Maracanã, que foi 2-1 no Guarani, é ruim de jogar. O jogador do Flamengo cresce. E assim foi, a caminhada foi difícil pra caramba, a gente foi até o final, o nosso grupo era pequeno e a dificuldade era grande. Teve dia que fomos jogar com o Atlético Mineiro no Mineirão, que é o brasileiro, time B, com reserva de time de júnior. Foi um jogo, pô, todo mundo achando que ele ia tomar uma goleada de 10-0, o time do Atlético lá naquele Campo do América, aquele alçapão lá é terrível. O futebol é engraçado, né? Isso que eu aprendi no Flamengo. Tem que jogar, cara. Os caras achando que foi 1-0 Atlético, um jogo difícil pra caramba pra eles. A gente teve chance sem demagogia, teve chance de empatar e até ter vencido o jogo. Então, essas coisas sempre me provam, não é apenas só o resultado, é que você pode, sabe, dependendo de como você se propõe a fazer o trabalho, você consegue, né? Então, foi isso que eu propus a eles, a todos eles. Eu acho que a minha grande vitória foi, além da parte que a gente encaixou um time com o Paulinho na esquerda, que deu tudo certo, o Luiz Antônio na direita, mas a proposta deles se doarem, sabe, todo mundo era importante naquele momento. E quando os resultados vêm, às vezes você faz tudo isso e o resultado não vem. E os resultados vieram, e aí eu acredito que, junto com, principalmente, quem joga no Flamengo sabe disso, a torcida tem um valor inestimável. Isso aí não tem jeito. Quem joga no Flamengo, ela é cobra, ela é chata no sentido de mas é muito, mas quando ela está do teu lado é bom demais. Isso eu vou te falar. Não tem o melhor prazer no mundo que jogar com a torcida do Flamengo do lado do seu lado. Então, aquele ano foi um ano que a torcida veio, os jogadores. Graças a Deus, nós conseguimos reverter aquele quadro que estavam muito mal
e fomos campeões da Copa do Brasil, que é um orgulho também que eu tenho muito grande de ter participado daquela campanha. Ver aquela final, Maracanã lotado, né? Pô, cheguei naquela final muito emocionado, porque eu fui jogador do Flamengo, né? E estava ali como técnico, disputando uma final. E graças a Deus deu tudo certo. Imagina, tem uns comentários aqui, o Dido falando Flamengo 2013, o Jaime fez o simples, não inventou. Deu moral aos jogadores, passando exatamente pelo que você falou, puxou o grupo para ele. No futebol, simples às vezes é difícil. E o Thiago está se lamentando. Infelizmente, o Mano saiu, manter o Fla ali no Z4. Mas aí não foi culpa do Flamengo, foi o Mano que... Mas ele tá assim porque em 2014 você foi campeão carioca em cima do Vasco, né? Mas em 2014 o Carioca foi bem complicado, porque o nosso time desmontou aquele time, né? Saíram 3, 4, 5. Você teve que fazer outro time. Mas mesmo assim, né, na final com o Vasco, nós fomos campeões. Outro time também que foi difícil pra caramba. Mas assim, eu penso assim que a gente trabalha, luta, às vezes eu sou mais do que ninguém, mas tem um momento que a gente está num momento bom da vida, né? Assim, a gente às vezes, pô, vou ajudar aquele cara ali, que aquele cara merece, aquele grupo merece. E nós fomos campeões do Carioca, um jogo dificílimo com o Vasco, de novo o Vasco na minha vida. De novo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, o esporte é bom por isso. E naquele ano fomos campeões. E o Roberto era o presidente do Vasco, cara. Isso. Meu amigo. Quando acabou o jogo, você sai campeão, mas quando eu olhei para a cara do Roberto ali, sabe, na escada, ali, eu me senti muito. A minha felicidade caiu muito. Assim caiu no sentido que, pô, um amigo meu está muito chateado, aquela cara de tensa, é terrível. Ele estava num momento difícil também na presidência do Vasco, não sei se você lembra, então. É por isso que o esporte é assim mesmo. Tem dia que você está muito feliz, né? Tem dia que você está muito triste. Sem dúvida. Mas o importante é você ter que acreditar nas suas verdades, né? E respeitar a todo mundo, os teus comandados, os teus companheiros, né? Sempre procurando fazer o melhor. Claro. Jaime, para a gente terminar antes das despedidas, tem alguma história que você pode contar? Se você quiser deixar de fora o nome, eu sempre tenho pedido isso, pessoal. Uma história engraçada de algum personagem que você possa contar ou deixar o nome de fora, enfim. Fica a teu critério aí. Assim, de coisa engraçada do futebol? Do futebol. Ele tem números, né? Imagino. Não, tem muitas, mas sei lá, cara. Eu sou bem discreto nesses negócios. Não, então tranquilo, não tem problema, não tem problema. É que a gente fez uma, eu, o Marcelo e o Pedrinho Viana, a gente contou algumas histórias aí. Tem uma história meio cabulosa, mas eu prefiro não contar, não, que são bem engraçadas, mas assim, o pessoal vai acabar descobrindo você falar o nome. Você me conta em off depois, eu juro que eu não falo para ninguém, não. Eu não vou falar para ninguém, fica tranquilo. Pode deixar. Cara, então a gente tá chegando ao fim aqui, faltam 2 minutinhos. Eu queria usar esse finalzinho aqui para agradecer, abraçar todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, que ficou com a gente por essa hora. Eu vou fazer a despedida primeiro, porque ninguém veio aqui me ver, todo mundo veio ver o Jaime, então vou deixar o Jaime por último para se despedir. Tá, gente? Então, poxa, obrigado, agradecer demais ao Jaime. Jaime, foi um prazeraço, cara. Eu que sou apaixonado por história, como você pode ter notado, né? Tá sendo um deleite fazer essas lives com ex-jogadores, com ex-atletas, com pessoas que fizeram a história do futebol e você está incluso, evidentemente, nesse rol. Então, obrigado demais de coração. Eu só queria dar um recadinho pro pessoal antes de passar pro Jaime. Amanhã a gente não vai ter a live com a Tirson, tá? A live com a Tirson ficou para a semana que vem. Tá, gente, eu vou marcar aqui direitinho, mas no domingo tem o Cornetando normalmente, inclusive com a presença do Marcelo Buarque. O Marcelo é nosso convidado no Cornetando. Vamos falar do primeiro jogo da final aí do Fla-Flu aqui do Carioca. Jaime, obrigado. O microfone é todo seu aí para você se despedir dos fãs, que o pessoal veio te ver, cara. Todo mundo me ignora aqui. Gustavo, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, poder participar desse bate-papo, contar um pouquinho de histórias. Não minha, né? Mas a história do esporte, né? Eu acho que assim, eu faço parte né, da vida do esporte. Eu procuro mostrar os valores que eu acredito no esporte, se puder ajudar alguém, eu acho que isso é importante. Você tem a tua história no clube, no esporte. O esporte, como eu te falei desde o início, é uma forma bacana de você
se inserir na sociedade, te dar valores bastante grandes, né, sabe, de postura, de caráter, isso tudo ajuda muito. E agradecer ao pessoal que assistiu, agradecer aos que tiveram a paciência de me ouvir. Eu tenho um prazer muito grande de poder conversar, falar de futebol, falar de esporte. Eu acho que é a minha função, porque eu tenho uma experiência grande. Se eu contando algumas coisas, eu puder ajudar, né, isso aí